Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, são 2 horas e 12 minutos no Acre. Eu convido você a permanecer aí, porque nós vamos conversar com o cardiologista Odilson Marcos Silvestre. Ele é um dos responsáveis, pela Clínica Santé, e ele tem pesquisas importantes aqui no estado do Acre, que valem a pena você saber um pouco como é que está a qualidade da prática médica por aqui. O que o Odilson faz aqui, a gente precisa ouvir mais. E às vezes a gente perde algumas oportunidades. Hoje é um dia que você pode saber um pouco mais a respeito das pesquisas que são desenvolvidas, o que a Clínica Santé, por exemplo, oferece de serviços, que é algo importante. A gente falou tanto de saúde nos 2 primeiros blocos, E aqui a gente vai colocar, claro, É uma situação específica, mas ele tem estudos na área, por exemplo, do pós-Covid. O que tem acontecido conosco? O nosso corpo tem respondido das formas mais diversas em relação à danada dessa doença, Vamos ver o que ele colocou ali nos números, quais os gráficos, quais foram as situações que ele, como um médico, e pesquisador, professor também, o que ele tem a nos dizer a respeito disso? Vale a pena você ficar aí. Mas antes eu tenho um recado, principalmente para você que quer sair do aluguel ou fazer um bom investimento. A Hiper Empreendimentos está com ótimas opções nos bairros monitorados. Uma inovação, com a estrutura de um condomínio fechado, mas sem pagar o condomínio, com pista de caminhada, playground, bitênis e outros benefícios. Aproveite para comprar agora enquanto estão em lançamento, porque fica com um precinho um pouquinho menor. Para maiores informações, o telefone é 3214 1000. Correto? Certo. Bom, IP, 45 anos apaixonada por você e por Rio Branco. Então, médico Odilson Marcos Silvestre, boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gazeta Entrevista. Boa tarde, Itaã. Boa tarde a todos. Quem está em casa, obrigado pelo espaço, pelas palavras, por falar de pesquisa, inovação. Itaã, quando eu voltei para o Acre, eu vim de Boston para Rio Branco, que foi a minha última parada na formação, eu ouvi assim, não, pesquisa, você investiu na formação em pesquisa e agora volta para o Acre, aqui não é um lugar que faz pesquisa. Por que não? É na ponta que a gente pega os melhores dados. Então você vai na ponta, aqui, coleta o dado, transforma isso na metodologia científica, põe na metodologia científica, digere esse dado e entrega de volta para a pessoa que mora, por exemplo, no Mocinha Magalhães, porque ela que tem que ter o benefício. Pesquisa não faz sentido se ela não trouxer um benefício para a comunidade. Olha, exatamente por essa sua fala, por essa sua serenidade, pelo currículo que você tem e o lugar onde os seus pés estão, é que eu admiro o trabalho que você desenvolve, porque você teria condições de exercer a medicina em qualquer lugar do Brasil, mas você está aqui. Eu queria entender essa lógica, Odilson. É militância pela pesquisa? Bom, então, eu sou daqui, sou de Brasileia, então eu sou da fronteira. E eu estudei no Rio Grande do Sul, minha graduação, fui para São Paulo. E tive na formação assistencial, que a gente faz medicina para ser médico. Então essa é a minha primeira paixão. Mas eu sempre gostei muito de pesquisa clínica e achei que pesquisa é transformador. Depois que eu terminei a minha residência, que foi em cardiologia, eu achei que eu deveria, sim, ampliar um pouco mais em pesquisa. E para isso, para eu voltar como médico assistencial, cuidando das pessoas na minha área, mas também ser independente para fazer pesquisa aqui. Isso eu achava que era mais difícil. Então eu fiz mais formação em pesquisa por isso. Voltei para o Acre porque eu sou daqui, minha família está aqui, eu cresci em Brasileia, então eu vivi o que era a saúde lá e assistência à saúde aqui no nosso estado. E acho que a gente tem que ter uma boa saúde, pesquisa e uma boa assistência. Então a minha ideia foi voltar por conta disso, porque eu gosto daqui. Para mim é o melhor lugar para se viver e é onde a gente tem que atuar com propósito para melhorar a saúde das pessoas. E pesquisa vem para isso também. Bom, antes de falar de Covid, eu queria que você desse uma pincelada em relação ao trabalho que você tem sobre hepatite. O que você destacaria? Eu sei que você já falou sobre isso, mas é sempre bom a gente dar uma rememorada
inclusive para valorizar, né? Eu sou cardiologista, mas no meio da minha formação, lá na USP, eu fiz um ano de gastroenterologia. Então eu fiquei muito próximo da área da hepatologia. Um ano de gastroenterologia, depois eu mudei para cardiologia, mas eu percebi que faltavam estudos na área que conecta coração com fígado. Então nós fomos ver que as pessoas que tinham cirrose, elas também tinham alteração cardíaca. Então, lá do INCOR, a gente atravessava e ia para o Instituto Central da USP, que era o Hospital das Clínicas da USP, e fizemos um estudo, onde a gente viu sim que quem tem cirrose, o coração fica maior, fica dilatado, e essas pessoas, quando o coração falha, elas acabam evoluindo pior pela cirrose. Então esse foi o nosso estudo, a gente testou uma medicação, e foi lá que eu passei 4 anos, né, fazendo meu doutorado e fazendo pesquisa justamente nisso aí. Que bacana. E em relação à Covid, o que te surpreendeu mais? Porque eu percebi que os médicos, primeiro, tiveram um primeiro movimento, assim como todo mundo, só que os médicos um pouquinho mais, porque eles têm conhecimento da fisiologia humana, eles se assustaram, se surpreenderam. O que mais te surpreendeu? Se você me permitir, tá, a Covid ela proporcionou uma revolução na ciência no Brasil. Tá? Então, o que aconteceu? Então, a Covid, naquele início, quando começou lá em Wuhan, né, na China, vieram as notícias de que era tudo aquilo, né? E, inicialmente, se falava que a Covid atingia muito o coração, cerca de 20% das pessoas. E, claro, a gente estava aqui e começou a se informar sobre aquilo, não só os infectologistas e pneumologistas, porque a Covid é uma doença essencialmente pulmonar, né? Então, via aérea alta e pulmões, mas todo médico teve que saber sobre Covid e todas as pessoas tiveram que saber sobre Covid. E nós nos informamos sobre isso. Depois nós vimos que o coração não é tão atingido assim pela Covid. Eu tive, de muitos pacientes no Acre, um só que teve a inflamação no coração pela Covid. Então não é tão comum assim. Mas, de fato, você participou, todas as pessoas participaram, ou vendo como, tentando ajudar de alguma forma, mas nós aqui, a UFAC, Secretaria do Estado, a comunidade em si, então nós fomos e, ao mesmo tempo, do lado assistencial, uma das coisas que nós fizemos foi criar uma pesquisa. Então nós colocamos numa plataforma os dados de 3.000 pessoas. Começamos com os primeiros pacientes. 3.000? Então, além da assistência, porque a gente fazia uma ligação, então a UFAC trabalhou junto com a CESACRE, nós ligávamos para as pessoas para acompanhá-las. E nós fomos, pedíamos a permissão, chama termo de consentimento, então nós pedimos a permissão, nós, alunos da UFAC, outros professores da UFAC, e criamos um banco de dados que está aí, com 3.000 pessoas. E nós percebemos naquela época, e publicamos internacionalmente, mostrando que pessoas que já tinham tido dengue, elas morriam menos de Covid. E era um estudo, e foi a primeira vez, então nós publicamos numa revista chamada Clinical Infectious Disease, uma revista de alto impacto nos Estados Unidos, no mundo todo. Então, a primeira informação foi essa, nós vimos que quem tinha tido dengue ia melhor. Então, como se a dengue, se o vírus da dengue treinasse para o vírus da Covid. Treinasse o nosso corpo para a Covid. Exatamente. Bom, depois de um tempo, uma mestranda nossa, nós fomos daí para ver um ano depois para saber, vem cá, o que aconteceu com essas 3.000 pessoas que a gente entrevistou lá, esses 3.000 acrianos. E aí nós fomos atrás deles para ligar para saber, vamos saber desse tal pós-Covid, existe mesmo? E eu, pessoalmente, eu tinha um certo preconceito. Eu falei, cara, isso eu acho que é mais psicológico. A gente né? diz, olha, agora depois da Covid eu comecei a esquecer as coisas. Todo mundo fala isso no consultório. E o que nós percebemos, que também nós publicamos num jornal internacional, nós descobrimos que esses acrianos, nós ligamos para eles, 64% tinha sintomas da Covid ainda, lá depois um ano. E o principal sintoma era uma fadiga. Tá? Então, uma fadiga, ele não sabia explicar, olha, é uma fadiga, é um cansaço, uma falta de vontade. Muita gente ainda tinha a dor de cabeça, outros ainda tinham um pouco de falta de ar, alguns tinham sintomas de doença, dor articular, dormência também. Então, o que nós mostramos foi isso, sobre a Covid. Pesquisa do Acre, publicada internacionalmente, outros professores aqui junto e professores da USP, da Unicamp e da Harvard.
a gente não faz nada sozinho, então pesquisa tem essa questão da colaboração. E nós percebemos, então, que quem que tem a síndrome pós-Covid, que a gente chama, que são sintomas depois de 3 meses que passou a infecção aguda. Quem tem especialmente mulheres, quem está acima do peso e quem teve Covid mais do que uma vez. Então, essas foram as informações que a gente trouxe à literatura. Muito interessante isso. E essa ideia, esse fato que vocês constataram, né, de que quem pegou dengue, digamos que o corpo já estava um pouco mais treinado para a Covid, isso é muito interessante e talvez tenha desdobramentos, né, essa pesquisa. Certamente, saíram pesquisas depois e tem pesquisas no Brasil, porque a coisa continua e a gente consegue perceber na ciência porque nós somos citados. O nosso artigo ele continua sendo citado por outros artigos que acabam sendo desenvolvidos mundo afora. Muito interessante. Eu queria falar agora a respeito dos serviços da Clínica Santé. Que clínica é essa? Qual a proposta dela? O que você destaca? Então, obrigado. Então, a Clínica Silvestre Santé, ela é a nossa paixão, é a nossa materialização do nosso propósito no Acre, né? E a gente está aqui, primeiro, com um propósito, que é justamente de trazer junto assistência, que é o que a gente faz em várias áreas. A minha área de cardiologia, ela vem, mas também tem do meu irmão Carlos, que está junto, que é a área de imagem, e outros colegas que estão juntos também, reumatologia, infecto, nós temos também neurologia, endocrinologia, então nós fazemos atendimento. E o nosso foco atualmente é prevenção. Temos um centro de pesquisa lá, então nós falamos de pesquisa da Covid, nós fizemos na UFAC, que sou eu e os alunos, cerca de 15 alunos, nós temos um centro de pesquisa, e temos o centro de pesquisa que trabalha junto com Sírio-Libanês, Ministério da Saúde e Einstein. Então, nós temos aqui no Acre, então, um centro de pesquisa clínica que hoje tem 6 pesquisas rodando em diversas doenças. E a Clínica Silvestre Santé, que em breve já deve ser um hospital, ela vem para trazer inovação, a pesquisa, melhora de assistência, e a gente está inserido na comunidade, né? Então, a nossa ideia é essa. O que a gente tem de responsabilidade a fazer no Acre? Então, nós voltamos para isso, para ajudar a melhorar a saúde no Acre. Pesquisa, inovação e uma assistência boa às pessoas, aos acreanos. Olha, só em ter uma estrutura, você dedicar uma parte da estrutura da Clínica Santé para pesquisa, já é algo incomum por aqui. Uma coisa, então, que eu vou te contar uma história. Então, hoje de manhã, tá? Eu estava atendendo, a gente até chegou atrasado, viemos aqui na correria. Hoje de manhã, nós estávamos atendendo o consultório e o centro de pesquisa, que está incluindo algumas pessoas, uma pesquisa atual do Hospital Albert Einstein. Quem tem hipertensão, que já usa 2 remédios e a pressão está lá em cima, acima de 14/9. Então, nós prometemos para eles que vamos incluir 100 acreanos. E eles ficam em alvoroço, por quê? Porque, puxa, não tem ninguém na Amazônia e eles querem essa capacidade de falar, nós incluímos o Brasil. Mas geralmente pesquisa é feita no Sudeste, no Sul, exatamente, um pouquinho no Nordeste. E nós estamos na pontinha do Norte para levar as pessoas da Amazônia a fazerem parte disso também. E hoje de manhã, então, eu atendi uma senhora que chegou, nós medimos a pressão, 20/12 a pressão dela. 20? Então é alguém que está por ali, que ela ficou sabendo da pesquisa e que nós percebemos, puxa, 20/12 é muito alto, nem dá para entrar na pesquisa. Então, o centro de pesquisa, além da inovação e de colocar o Acre nesse mapa da ciência nacional, tem um papel de responsabilidade social dessa pessoa que talvez não pudesse pagar uma consulta, mas que ela tem atendimento gratuito, porque entrou em um protocolo de segmento de pesquisa clínica, que é super sério, não é ser cobaia, mas fazer parte de programas onde a gente beneficia a pessoa na ponta. Então, pesquisa clínica é isso. Muita gente acha que é alguém descabelado, um jaleco sujo, lá numa bancada, né? Mas não. Somos nós, médicos, pessoas normais, fazendo pesquisa super controlado, porque a UFAC, o Comitê de Ética, tem que aprovar, então somos aprovados e temos extrema responsabilidade sobre isso. Então, fazer pesquisa é benefício social e é inovação para a gente tratar melhor as pessoas hoje e no futuro. A Clínica Santé, ela é exclusivamente privada ou atende pelo SUS? Existe perspectiva
de ampliar isso para abarcar o SUS também? Como é que está isso aí? Nós somos privada atualmente, mas se você perceber a pesquisa já é algo que traz atendimento gratuito. Não, sem dúvida. Então as pessoas são atendidas gratuitamente. Como que nós equilibramos? É porque a pesquisa nos traz um dinheiro. Então o Einstein nos paga para isso, para a gente desenvolver essa pesquisa junto com eles. O Ministério da Saúde nos paga para a gente também fazer isso. E nós levamos as pessoas de forma gratuita. Mas nosso atendimento assistencial atualmente ele é privado, né? Então é saúde suplementar, mas nós estamos aí, claro, para ter sustentabilidade, porque é um serviço privado, mas nós queremos sim, nós estamos junto com a comunidade e queremos estar junto com a CESAC, certamente. Então, essa é uma coisa de futuro para a gente discutir. Você falou a respeito de que está no planejamento a ampliação para se tornar um hospital, né? Eu queria saber como é que está isso aí na agenda, no cronograma. Bom, então o que a gente fez, né? Então, quando nós chegamos aqui há 6 anos, nós estávamos no Bosque e mudamos para Ceará. Então nós estamos localizados na Avenida Ceará, ali pertinho da ABB. Um lugar grande, muito estacionamento, 120 vagas, e nós pensamos em ser algo maior, tá? Para as pessoas chegarem e terem bom acesso. E nós agora atendemos exames e consultas e a pesquisa clínica. Em seguida, nós queremos já partir para a parte de prevenção, imunização, vacina, e queremos fazer o pronto atendimento, pronto-socorro. Por quê? Eu fiz cardiologia porque eu sou apaixonado por emergência e porque eu acho que é uma área que precisa melhorar no Acre. Então nós estamos andando para começar o nosso serviço de pronto atendimento, tá? Para prestar serviço àquelas pessoas que estão com uma doença aguda, estão na iminência de algo ruim acontecer ou risco de morte. Então, esse aspecto de doente agudo, internação que a gente deve fazer em seguida. Você acha que em 2 anos? Isso? Não, que nada, 2 meses. 2 meses? No máximo, Olha só, parabéns, muito obrigado pela tua vinda aqui. Vamos ver se a gente agenda uma nova conversa aqui no Gazeta Entrevista. Vale a gente ampliar um pouco mais essa conversa. Adorei a conversa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pela tua vinda. E vou lembrar que o terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acreanos. Bom final de semana e até segunda-feira.